Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vocês, Videira. É uma alegria para a gente estar aqui, né, meu bem? Com certeza. Então, nós vamos nos sentir em casa. Vamos papear. Eu já vou me assentar daqui a pouquinho. Senta daqui a pouquinho. Estão me ouvindo bem? Sim. Amém. Boa noite. É um privilégio para nós estarmos aqui com vocês nessa noite. Nós somos o João Lúcio e a Helena. Agora, no próximo dia 7 de julho desse ano, nós vamos completar 32 anos de casados. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém começou a puxar palma aí? Pode. Essas palmas são para o Senhor, porque glória a Deus por esses 32 anos. Ele que tem nos sustentado, e é uma aventura maravilhosa o casamento. E quanto mais tempo passa, fica melhor mesmo. E nesses 32 anos nós tivemos o privilégio de ter 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Os rapazes já se casaram e trouxeram mais 2 filhas para nós. Então hoje nós temos 6 filhos. A primeira é a Clara, que tem 27 anos. E Clara quer dizer brilhante e reluzente. E ela brilha mesmo, ela brilha em todo lugar que ela chega, ela ilumina e chama a atenção das pessoas. E nos ensina que nós, como cristãos, nós temos um brilho, mas esse brilho nada mais é do que o reflexo do brilho do Senhor em nós. É como a lua, não tem brilho próprio, mas o sol reflete na lua e ela ilumina e chama muito a atenção. O nosso segundo filho é o Miguel, hoje ele tem 24 anos, quase 25. Miguel, o nome dele profetiza, quem é maior do que Deus? É o significado de Miguel, uma pergunta. E ele veio para nos ensinar isso, que não há ninguém maior que Deus na nossa vida. E o Miguel se casou com a Thaís há 3 anos. E é uma filha que nós ganhamos na caminhada, uma preciosa. Como a Helena gosta de falar, né? A nora, em inglês, não tem uma palavra, né? É filha na lei, daughter-in-law. Então, filha na lei, é uma filha que a lei nos trouxe por casar com Miguel. O terceiro é o Arthur. Ele tem 22 anos hoje. O Arthur significa nobre e generoso. E isso nos ensina muito, que nós, de fato, como filhos de Deus, nós somos nobres. Nós podemos participar de uma realeza, mas isso não vai ter sentido e não vai ter muito efeito se não houver no nosso coração generosidade. Arthur quer dizer nobre e generoso. E o Arthur acabou de se casar. Agora, no último dia 16 de abril, ele se casou com a Ruth, que é outra pérola preciosa, mais uma fila que nós ganhamos. Noemi, gente. E para completar, a nossa caçula é a Sofia, que tem 19 anos. E a Sofia quer dizer sabedoria. E como nós fomos elevados a um nível um pouco mais acima quando nós aprendemos que temos que buscar de Deus a sabedoria que vem do céu para a gente poder prosseguir. A Sofia nos ensinou que Deus é soberano e que nós, se quisermos desfrutar de sabedoria, nós temos que entender a soberania de Deus, reconhecer e nos submeter. Assim nós vamos ganhar sabedoria. Temos aprendido isso com a Sofia. Bom, um resumo aqui da nossa família, e muitas vezes alguns de vocês podem pensar, nossa, que família perfeita, né? 32 anos já de casado, 4 filhos, 2 já se casaram, olha que bênção, falou o nome dos filhos, dando significado. É um casal perfeito, uma família maravilhosa, eles não passam dificuldade, tudo funciona, né? Tem a vida entregue aos pés do Senhor, então está tudo bem. Olha, a perfeição, o modelo a ser copiado. E eu quero dizer para vocês que nós somos iguais a todos vocês, passamos por dificuldades como todos vocês passam. Temos os nossos limites, as nossas situações que já foram resolvidas e outras que estão sendo resolvidas e outras que ainda virão a ser. Precisaremos de encontrar a solução. Não existe um modelo perfeito, não existe aquela família de propaganda de margarina, onde tudo funciona perfeitamente bem, todos são felizes, não há conflito, não há dúvidas, não há situações de tristeza, não há situações que precisam ser corrigidas, enfrentadas, não há dias difíceis, não.
Existem os problemas, as questões, as situações, e o que vai fazer a diferença é como que você se comporta nesses momentos. Se você vai aprender, se você vai aprender para poder melhorar, ou se você vai insistir naqueles problemas. A gente tem que saber reconhecer e aproveitar as oportunidades em que Deus usa, às vezes até uma dificuldade, para nos ensinar. Nós precisamos ser ensináveis. E aí, com a experiência, com as experiências do dia a dia, da convivência, a gente consegue, de vez em quando, cooperar com os outros, compartilhando a experiência que a gente ganhou. E é isso que a gente tem buscado fazer, claro, com a bênção de Deus, com a direção do Senhor. Amém? Amém. Então, por favor, não depositem a expectativa de vocês em nós, mas no Senhor, através de nós. Muito bem. Algo novo. Eu não sei vocês, mas nesses dias aí, toda vez que eu escuto uma expressão semelhante, eu quero viver algo novo, quero experimentar uma novidade. Eu tenho ouvido, acho que vocês também, sempre o seguinte: olha, se você quer experimentar algo novo, faça alguma coisa que você nunca fez. Quem já ouviu essa palavra? Você quer fazer alguma coisa, você quer experimentar uma novidade, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez na vida, e aí você vai experimentar algo novo. E isso, de fato, tem seu fundo de verdade. Mas eu parei para pensar esses dias sobre esse tema, e eu pensei, às vezes, esse algo novo não é porque eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz, ou algo que nunca passou pela minha cabeça, mas talvez seja que eu precise, de fato, começar a fazer algo que eu já sei que deveria fazer. Algo que, de fato, eu já aprendi. Sabe aquela história que a Bíblia nos diz daquele que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica, e aquele que ouve as mesmas palavras e as pratica, e um é considerado sábio, com a casa firmada sobre a rocha, e o outro é considerado tolo, com a casa firmada sobre um terreno que não tem firmeza. E quando vêm as dificuldades, um permanece, o outro cai. Então, às vezes, esse algo novo que a gente precisa e deseja experimentar, não aconteceu, não é porque não houve entendimento sobre alguma coisa, mas não houve a firme decisão de colocar em prática aquilo que você já ouviu, já entendeu, já está careca de saber, como a gente diz, né? E só não teve a coragem, a ousadia de implementar na sua vida. Entendem? Hoje em dia, nós vivemos um tempo em que se fala e se promove, ainda que veladamente, o meu direito. Não, eu tenho direito. Não, esse aqui é o meu direito, ele é inviolável, ninguém pode me privar desse direito. Ninguém pode questionar, é o meu direito e eu quero fazer valer. Será que às vezes nós não deveríamos agora, nesse momento, nesse período, nesse momento da nossa história, começar a pensar um pouco mais nos nossos deveres? Nas questões que nós assumimos, que nós empenhamos a nossa palavra, que faríamos desta ou daquela maneira? E muitas vezes, para que a gente possa honrar a nossa palavra, nós temos que, de alguma maneira, abrir mão de algum direito. E é aí que a coisa pega. Porque hoje nós vivemos um período em que as pessoas pensam e são estimuladas a pensar muito mais em si mesmas do que nos outros. E se hoje você levanta a voz, firma o pulso, enche o peito de ar para falar, isso é a minha vontade, esse é o meu direito, muito provavelmente você deve estar tendo dificuldades para se relacionar com as pessoas. Porque para que uma relação de amizade, de ministério, de sociedade, um namoro, um casamento, precisa haver o entendimento de que eu vou fazer pelo outro. Eu tenho os meus direitos, mas será que eles são tão mais importantes do que os meus deveres? E será que se eu brigar pelos meus direitos, mas abandonar os deveres, a coisa vai funcionar bem? Ou se eu for aquele que vou realmente pensar em cumprir a minha palavra e aquilo que é minha responsabilidade, uma consequência natural não vai ser
naturalmente eu desfrutar de um bom relacionamento, de uma boa parceria, de uma amizade frutífera, e aí eu vou colher benefícios disso de uma forma natural? Então, esse algo novo que veio ao meu pensamento seria a gente pensar em coisas que talvez a gente já sabe que devemos fazer, mas não tomamos a iniciativa. Eu queria trazer para vocês alguns conceitos aqui. Egoísmo. Amor excessivo ao bem próximo, sem consideração aos interesses alheios. Exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Conhece alguém assim, egoísta? Conhecem? E você já se comportou de forma egoísta? Isso é um problema nos relacionamentos. Hedonismo. O que é hedonismo? Doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Conhece alguém que vive assim? Se eu não estou feliz, se não me produziu prazer e alegria e conforto, não serve para mim. Eu tiro aquilo da minha vida, eu deleto. Só continua uma caminhada se está tudo bem, se está confortável. Se trouxe desconforto ou luta, não serve. Conhece alguém que vive assim? Já se comportou dessa maneira? Isso é um problema para o relacionamento de marido e mulher. E egocentrismo, característica do egocêntrico, que é aquele que refere tudo ao próprio eu, tomado como centro de todo o interesse. Se o nosso interesse está apenas em nós mesmos, como nos relacionarmos com os outros? Não tem condição, não vai fluir, não vai desenvolver, não vai ter alegria, não vai experimentar algo novo, algo saboroso, algo feliz. E assim, ainda que veladamente, gente, a nossa sociedade nos impõe, nos estimula a viver dessa maneira, egoísta, hedonista e egocentrista. E isso vai na contramão da palavra. E se você chega com a palavra, alguém vai torcer o nariz e falar assim, já vem com essa conversa de Bíblia. Está ultrapassado. E não experimenta o novo. Porque a palavra de Deus, ela nunca fica ultrapassada. A gente é que esquece. A gente é que às vezes se comporta, talvez para ficar bem na fita com as amizades, como se a Bíblia, ou o que está escrito e determinado ali para que a gente pudesse seguir, fosse ultrapassado, não tivesse valor. E ela vai contra essas questões que eu acabei de ler aqui. Se você pegar João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor deu exemplo. Se Jesus fosse egoísta, hedonista, egocentrista, ele teria encarnado pela sua vida? Não teria. E é como eu vos amei, ameis uns aos outros, ou seja, o foco é o outro, gente. Em Colossenses 3, de 12 a 14, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão não é por mim mesmo, compaixão é pelo outro. Bondade, a minha bondade atinge o outro. Humildade, não vou me considerar superior a ninguém. Mansidão e paciência. Será que essas qualidades, você está vendo aí à torta direito pelo dia a dia, com as pessoas com as quais você convive, ou dentro da sua casa mesmo? Ou será que as pessoas reconhecem essas qualidades na sua vida? Ou será que o seu marido ou a sua esposa pode testemunhar que você tem exatamente essas qualidades aqui? Suportem-se uns aos outros, submetam-se uns aos outros. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas antes de vir a orientação para a esposa ser submissa ou sujeita ao seu marido, essa é uma orientação para todo cristão.
Então não deveria ser algo complicado, difícil. Às vezes é por quê? Porque a gente entende mal e coloca o foco em nós mesmos, tanto homens quanto mulheres. Ela tem que me obedecer. Não, suportar uns aos outros é uma qualidade, um atributo que deve ser desenvolvido pelo cristão. Homens também. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, gostaríamos de começar com essa observação. Será que o algo novo ainda não veio? Ou há muito tempo não vem? Será que não é porque nós deixamos de fazer algo que o Senhor já nos disse para fazer? Ou será que nós não estamos nos comportando de acordo com o padrão que foi estabelecido pelo Senhor, e se a gente colocar diante dessa sociedade, eles vão dizer que está atrasado? Às vezes não vão falar de forma explícita, mas o comportamento e as coisas com as quais a gente convive vão nos dizer, e aí a gente se amolda a este século, se conforma a este século, e não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a gente só experimenta se não nos conformarmos com este século, mas entendermos a palavra, e a palavra de Deus para nós, ela vai na contramão do que esse mundo prega, mostra e diz que é o que você tem que fazer. Quer experimentar algo novo? Faça algo que você já sabe que é o propósito de Deus para a sua vida, mas não teve coragem de fazer até hoje. Pronto, acabou, a gente vai embora. Pois é, gente, a gente entra nessa onda do hedonismo, egoísmo e egocentrismo, e o pano de fundo para a gente almejar essas coisas ou absorver isso como um comportamento padrão na nossa vida, o pano de fundo é a busca pela felicidade. Eu mereço ser feliz, eu me casei para ser feliz, eu quero ser feliz. Só, gente, que a felicidade bíblica, ela é completamente diferente do que o mundo chama de felicidade. Então, vamos entender. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é assim que começa o Salmo 128. Essa foi a palavra traduzida do grego, no caso do Antigo Testamento, do hebraico, para o português. E a palavra mais adequada que a nossa tradução assumiu foi o feliz. Só, gente, que o que é feliz é bem-aventurado. A tradução mais literal é bem-aventurado, só que para facilitar, para a gente ficou feliz. Gente, a bem-aventurança, ela é como a palavra shalom. Shalom, vocês entendem por quê? Paz. Só que, quando um judeu fala para outro judeu, shalom, ele não está só se referindo à ausência de guerra, à ausência de conflito, que você fique em paz, que tudo fique quietinho aí na sua vida, sem guerra, sem conflito, tudo em paz. É muito mais do que isso. A palavra shalom, ela tem um espectro muito maior, e ela se refere à prosperidade financeira, ela se refere à saúde, ela se refere à harmonia no lar. Então, quando você fala shalom, você está desejando para a pessoa plenitude. Então, você está dizendo para ela, que tudo te vá bem, na sua casa, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na ordem das coisas, na sua cidade, na cidade onde você mora, que tudo te vá bem. E fala, então, de uma harmonia integral. Da mesma maneira, a palavra bem-aventurado no original, ela é muito mais do que apenas você se sentir um estado emocional favorável. Não é isso que a gente tem como felicidade? Eu sou feliz quando está tudo do jeito que eu quero. Eu estou me sentindo bem, eu estou à vontade, tudo que eu gosto está rolando. Né? Então, é um estado emocional favorável, então isso é felicidade. Mas não é isso apenas, assim como Shalom, não é isso apenas que a Bíblia fala de bem-aventurança. Aquele que é bem-aventurado, segundo a Bíblia,
é aquele que atinge seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. Perceba que o floresce vem no final. Cumpre os seus fins, cumpre os seus propósitos, atinge o seu propósito e floresce. E, gente, para a gente florescer, e se a gente for fazer uma comparação com a agricultura, tem todo um processo, não é? Tem a poda, tem a rega, tem a adubagem, tem uma série de processos, tem a estação favorável para florescer. E nos relacionamentos não é diferente. Só que essa felicidade enlatada que esse mundo está vendendo para a gente você tem que estar sentindo essas ondas de satisfação o tempo inteiro. E aí nascem, aí é o cultivo do hedonismo, do egoísmo. Eu mereço ser feliz, você não está me fazendo feliz? Tchau, a fila anda. Gente, a gente não é feliz o tempo inteiro no casamento, não, em parte nenhuma na vida. Então, a galera, ela está tão bombada nessa frente, que o que está acontecendo? Porque eu quero ter essas ondas de satisfação e prazer, se eu não consigo na vida real, então eu vou buscar subterfúgios. E é isso que está gerando uma geração completamente quebrada. Porque nunca está satisfeito, sempre está querendo algo novo. Entenda, o novo de Deus, ele está enraizado no antigo. O novo do mundo está negando as veredas antigas. Está negando as coisas do jeito que o arquiteto planejou. Então, ela coloca outra vibe. Então, a onda agora dos casamentos é o quê? O casamento aberto. O nome parece bonito, não parece? Tudo que é aberto não é bom? Cuidado com as meias-verdades. Foi exatamente as meias-verdades que Satanás usou quando confrontou Jesus na tentação. Ele tentou Jesus com a verdade, com a palavra. Mas era uma meia-verdade, era uma verdade oportunista. Ele estava torcendo a verdade para conseguir êxito em algo que não era vida, que não era pão, que não era o propósito de Deus. E da mesma forma, a nossa geração está fazendo isso. Essas gerações agora estão vivendo isso. Então, estão pegando algo bom, que parece bom, uma palavra aberto. E você vai ver o lixo que é. Então, o que é o casamento aberto? A gente se casa, mas a gente não precisa de ter um compromisso de fidelidade. Então, você está liberada para ter os casos que você quiser. E eu estou liberado para ter os casos que eu quiser. E vamos ser felizes. Só, gente, que o casamento não se refere só a você e ao seu cônjuge. É sobre a estrutura do casamento que a nova geração é fundada. Então, é por isso que Satanás está ruindo as estruturas para destruir a próxima geração. E ele já conseguiu êxito naquilo que ele fundou nos anos 50, 60 e 70, por uma série de movimentos que aconteceram naqueles anos. Sexo, drogas e rock and roll, o feminismo crescendo de uma maneira assombrosa, a queima de sutiãs, a invenção da pílula anticoncepcional, o crescimento do cinema. Né? Então, você leva conceitos para dentro da casa das pessoas, pela televisão, pelo cinema. Hollywood já discipula há várias gerações aí. E a gente está colhendo agora o quê? O fruto. Não começou essa distorção na sexualidade dos nossos jovens ontem. Isso tem sido semeado e chegou o tempo da colheita. A pergunta é, o que você está plantando para frente? O que nós estamos plantando hoje para a próxima geração? Então, quando você fala assim, é o meu casamento. Não, querido, não é o seu casamento. É a estrutura sobre a qual os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus trisnetos irão viver. Então, quando Deus funda a família, Ele não está pensando só na felicidade de Eva e Adão. Ele está fundando um povo, uma maneira. Quando Ele chama Abraão, Ele está pensando no plano de redenção. Quando Ele chama Abraão para, a partir dele, fazer benditas todas as famílias da terra, Ele estava se referindo ao Messias. Mas a gente vai sendo seduzido por esses projetos de felicidade fake.
Então, já que é para a gente voltar à felicidade bíblica e a entender o que Deus tem para nós, para os nossos casamentos, vamos revisitar as raízes. Vamos revisitar qual que é o plano de Deus para o nosso casamento. E quando a gente pensa nisso, a gente imediatamente relembra aquilo que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, aquilo que ele também falou na carta aos Colossenses. Ele falou de como que o homem deveria tratar a mulher, de como a mulher iria se relacionar com o homem, de como o pai e mãe iria se relacionar com os filhos, de como os filhos deveriam se reportar aos pais, e inclusive moderando como nós, como patrões, iríamos tratar os nossos funcionários, né? Então, ali em Efésios 5, por exemplo, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. E antes dele entrar nessas questões, falando exatamente sobre que a mulher deveria ser submissa ao seu marido, que o marido deveria amar a mulher como Cristo ama a igreja, que os filhos deveriam obedecer em tudo os pais, e que os pais não deveriam irritar e provocar os seus filhos, a ira de seus filhos, que eles deveriam honrar, que os servos deveriam honrar aos seus senhores, não apenas na vista deles, mas que fossem bons funcionários, ainda que eles estivessem ausentes, e que os senhores não deveriam abusar dos seus servos, mas serem justos em tudo. Está ali. É muito simples. Não tem nenhuma invenção da roda. Mas se a gente estivesse vivendo isso enquanto humanidade, a gente não estava colhendo as bagaças que a gente está colhendo aí. Se os maridos estivessem amando as suas mulheres como Cristo ama a igreja, tinha um tanto de mulher feliz da vida, crescendo, florescendo, sendo encorajada, cada vez mais bonita. E se as mulheres estivessem sendo submissas aos seus maridos, talvez eles se sentissem mais respeitados. Talvez os filhos tivessem mais segurança na sua sexualidade, porque, afinal de contas, mamãe é mamãe e papai é papai. E não a mamãe é o valentão da casa que manda e chama o marido de escroto e frouxo. Submissão bíblica, não é você ser capacho, não é você ser humilhada, não é você, sabe, ser subserviente. Aliás, submissão não é uma coisa só para a mulher, não, gente. No mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros. Submissão é do crente. A gente não tem problema de submeter, sabe por quê? Porque a gente sabe em quem a gente tem crido, a nossa identidade está firmada em Deus, nós somos realeza. Então, quem sabe quem é, não precisa ficar brigando para provar que é, não. Agora, o problema é que está tendo uma inversão de valores aí. As mulheres mandam mais que os homens, onde tem excesso de feminino, tem ausência de masculino, ou é um bando de homem abusivo, porque fica raivoso, ou é um bando de homem frouxo, porque se acomoda. E aí, mulher, fica a sua responsabilidade, uma grande responsabilidade, porque você pode ser uma mulher de sucesso, financeira, arrojada, não tem nada de problema, o problema não é esse. O problema é não reconhecer a autoridade e respeitar a autoridade do marido. Mas que história é essa de respeitar a autoridade do marido? Você respeita o guarda. Se o guarda apita e manda separar, você não é louca de passar por cima dele. Ah, mas é o guarda, né, Helena? Se o guarda apita e eu não paro, vou sofrer as sanções da lei. Pois é, se o seu marido é liderança na sua casa, mas você desacata a autoridade do seu marido, você vai sofrer as sanções. É isso que a gente ignora. E a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Aquele que tem autoridade, ele é o gestor para que as coisas fluam da forma mais tranquila, pacífica, e cada um ocupe a sua posição e flua naquilo que foi chamado para fazer. Isso é autoridade. O mandão, o cara que fica, eu mando, acontece, eu pego, eu sou a autoridade dessa casa. Já perdeu. A rainha da Inglaterra não anda por aí. Betinha não anda por aí falando, eu sou a rainha da Inglaterra. Ela é. Ela só chega e dá aquele sorrisinho. Ela é. Quem fica tentando falar que eu sou autoridade, entendeu? Já perdeu. Inseguro. Quem é autoridade é autoridade. A autoridade flui. Jesus não ficava mostrando para ninguém. Muito pelo contrário, ele falava assim, não conta para ninguém, não. Aqui, não revela isso não precisa, ele sabia quem ele era. E a gente está precisando de resgatar esses valores. O que é autoridade? O que é submissão bíblica? Vamos voltar às antigas veredas. Pensando nisso, eu e o João,
começamos a pensar como nós podemos cumprir a missão de amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como que a gente pode cumprir a missão de ser submissa ao nosso marido? Porque é simples. E a gente tem uma série de coisas no dia a dia para exercer a autoridade gentil de Jesus e também para se submeter sem se sentir subserviente, nem humilhada, nem apagada, nem nada disso. Mas como que isso acontece? E aí eu e o João Lúcio estudamos 5 pontos. Só 5, gente, rendia, mas assim, deram para a gente só 100 minutos. Então, eu e o João vamos começar a trazer isso para vocês. Como é que a gente pode, efetivamente, voltar à raiz? E qual é a maneira mais simples? Gente, as coisas grandes, elas não são extraordinárias, elas são ordinárias. Jesus fez milagre, não foi num palco com um painel de LED, com 1 milhão de pessoas. No barco, passando dali para cá, mandando a galera sentar na grama para multiplicar o pão. Na mesa, conversando. O que aconteceu lá na casa de Zaqueu? Naquela janta, ou naquele almoço, sei lá o que rolou. Só sei que Zaqueu saiu de lá, outra pessoa. Por quê? Porque o milagre acontece no ordinário. O milagre acontece no dia a dia, no partir do pão, assentados ao redor da mesa, cuidando das pequenas coisas. O alicerce ninguém enxerga, mas é o que mantém esse prédio de pé. Começa com você, meu bem? Amém. Então vamos lá, só para ficar pautado aqui, registrado, Colossenses 3, 18 e 19. Colossenses, capítulo 3, os versos 18 e 19. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Verso 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Poderíamos ter lido também o lá de Efésios. São 2 direções claras e que nós poderíamos resumir em 2 palavras: amor e respeito. Marido, ame sua esposa. Mulher, respeite o seu marido. Tá, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Essa é que é a questão aqui então. Então, amor, que é o que cabe a nós maridos. Como Cristo amou a igreja, eu acredito que a nossa tarefa é mais difícil. O amor não é você escrever uma carta, falar que ama, brilhar os olhos somente. O amor está conectado ao que você faz. Tem que ter uma ação. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, então, é se entregar por ela. De fato. Então, quer dizer que se a Helena estiver correndo risco de vida, num assalto, por exemplo, né? Socorro, João, socorro. Eu tenho que entrar na frente dela e falar assim, não, eu me entrego por ela, você vai matar a mim, não a ela. Se preciso foi, até isso. Pode pensar numa cena de Hollywood aí, mas é muito mais do que isso. É se entregar por ela de fato em todos os momentos. Se colocar no lugar dela, assumir a culpa. Mas eu sou, e o meu direito? Mesmo quando eu bater o seu carro? Mesmo quando bater o carro. Respira fundo, vai lá na oficina e pague a conta. E depois você conversa, se precisar, você dá mais umas aulas de direção de como tirar da garagem. Se bem que tem umas aí que dirigem muito melhor do que os homens. Mas se elas estão falhando em alguma questão de ordem prática, ajude, ensine, mostre. Gentilmente aponte o que está sendo feito de maneira errada, corrija com amor, mas resolva o problema. Se entregue, coloque-se no lugar dela, assuma a questão e pague a conta. É o que Jesus fez por nós. Como é que eu posso, então, amar a minha esposa? Primeiro, assumindo as nossas responsabilidades. Tem muito homem que quer casar, mas não quer ser marido.
não assume a responsabilidade. Em Gênesis 2, 24, lá fala assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Lá no Novo Testamento, se você for em Marcos 10, 7, em Mateus 19, 5 e também em Efésios 5, 31, eles estão reafirmando essa verdade, citando o que foi dito lá no Velho Testamento. Por isso, está escrito: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assumir a sua responsabilidade como marido é esse deixar o homem, pai e mãe. O que acontece muitas vezes hoje, e é estimulado pelo estilo de vida da nossa contemporaneidade, é que às vezes os homens saem de casa, mas não deixam de ser filhos. E você não vai deixar de ser filho dos seus pais, mas não deixam a posição de filhos. Quando você casa, você assume uma nova posição. O seu papel principal agora não é de filho, mas é de marido. Você não se casou com a sua mãe. Hashtag fica a dica. A sua esposa passa a ser a coadjuvante, não, ou melhor, passa a ser a atriz principal da sua vida. A sua mãe vai ter a importância, os seus pais permanecem com a importância e devem ser honrados, mas você agora não vai ter a atitude de filho dentro de casa. Você agora é o marido. Tem que assumir essa responsabilidade. O problema aconteceu, o pau quebrou, a situação veio, respira fundo e resolve. Não tem que ficar dependendo de papai e mamãe para tudo mais, não. É claro que conselhos são muito bem-vindos, apoio é muito bem-vindo, e você não vai desfazer o laço, mas você vai cortar o cordão umbilical. Assuma o seu papel de marido. Não espere que a sua esposa seja para você aquela que resolve todos os problemas e traz tudo na sua mão, como sua mãe provavelmente vai fazer por amor. Você que tem que cuidar dela agora. Então, existem homens que não assumem as responsabilidades porque estão ainda vivendo no papel de filho. Como que vai experimentar algo novo? Se agora é marido, o homem da casa, aquele que deve amar a esposa e se entregar por ela. Então, trabalhe, corra atrás. Quando a gente fala trabalhe e corra atrás, gente, não é você ter solução imediata e dinheiro para tudo, não, mas é você ter a disposição para enfrentar, para trabalhar. Se chegar lá na frente e faltar o emprego, não vai faltar trabalho. Tem muito trabalho dentro de casa que é para homem fazer. E se ele ainda está vivendo como filho, ele não vai assumir a responsabilidade de fazer. Quantos aqui dos varões têm uma caixa de ferramentas dentro de casa? Parabéns, palmas para esses homens aí. Se alguém aqui tem um depósito de material de construção, uma loja de ferramentas, vai ter uma venda espetacular a partir de amanhã. Porque a turma aí que não tem ferramenta vai lá comprar. Ô João, mas peraí, eu não tenho habilidade com ferramentas, minha habilidade é de outra maneira. Tudo bem, eu também não. Você não tem que ser um expert em eletricismo, eletricidade, fazer hidráulica, fazer serviço de pedreiro, enfim. Você não tem que ser expert em resolver tudo, mas você tem que ter a disposição, é isso que eu estou falando. Quebrou alguma coisa, estragou alguma situação, assume a responsabilidade e vai resolver. Não fica empurrando ou deixando que a esposa faça tudo. Tem lugar que é a esposa que troca o gás, que troca a lâmpada. E elas podem ajudar, mas a responsabilidade é do varão. Corre atrás. Você não tem habilidade, chama alguém mais experiente para te ensinar. Não é verdade? A gente tem que saber aprender também. Ô, João, mas é tão interessante, gente, que às vezes a gente pensa que isso é uma bobagem. A gente pensa que isso é uma bobagem. Mas eu tive que, por um tempo, abdicar da direção do carro, porque o João não gosta de dirigir. Então, eu tirei a carteira, os nossos filhos eram pequenos, e eles entraram em confusão.
e eles falavam, por que a mamãe dirige e o papai não? Então, não subestime o poder de observação dos seus filhos. Eles têm que saber que um homem dentro de casa, ele dá segurança. Um homem dentro de casa, sabe, tem barulho no quintal que a mulher vai ver e o homem fica na cama. O negócio tá, o filho vai vendo, vai assistindo. Ô, bem, troca essa lâmpada. 5 meses. Ô, bem, troca essa lâmpada. 1 ano. Ô, bem, troca essa lâmpada. Um dia ela enche a paciência. Me dá aqui, me dá isso aqui. Aí ela está irada. Ela pega só para tocar a lâmpada. Não é possível! Estou falando com seu pai não dá para nada, seu pai não presta para nada. E quem que ganhou a carta? Não, Satanás. Satanás é que ganhou. E os meninos vão observando essas pequenas coisas. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha. E os meninos ficam assim, peraí, deixa eu ver. Eu quero ser papai ou quero ser mamãe? Hashtag fica a dica. Então, você não precisa saber fazer tudo, mas você tem que ter a disposição para resolver as coisas. E é essa atitude que vai demonstrar que você assume as suas responsabilidades. Certa vez, nós fomos visitar um casal de amigos, dos quais nós também fomos padrinhos, e a gente teve que sentar e bater um papo com os dois, porque nós entramos lá na casa deles e tem um espaço que vai de uma sala para a cozinha e tem um armário baixo. E aí o armário estava fechado, eles guardavam lá pratos, copos, talheres, e estava fechado o armário com um cartaz assim, não abra, tem um rato aí dentro. O que está acontecendo? Ah, não, isso aí já tem 1 mês. Nós estamos matando o rato de fome. Ou seja, é uma situação que alguém tem que tomar uma atitude. E esse tipo de situação, espera-se que o homem tome atitude, assumindo a sua responsabilidade. Não consegue lidar, não? Chama alguém para ajudar, mas tome uma atitude. Faça alguma coisa. E outra questão que você precisa, e se você assumindo a sua responsabilidade, você vai cuidar, é a questão das finanças. Você é o provedor do seu lar. Ah, mas e se a minha esposa, ela tem uma profissão e trabalha e ganha mais do que eu? Glória a Deus, levanta as mãos para os céus. Que bênção, provisão que está vindo. Mas a responsabilidade é sua. Então, você administra aquilo ali, você orienta, você participa. O casamento é uma... Vocês vão estar juntos, inclusive na administração financeira. Sua esposa pode ter mais habilidade para lidar com o dinheiro do que você. Não tem problema nenhum. Você vai delegar a ela, naturalmente, a função de administrar. Se você percebe que ela tem mais habilidade do que você nessa área, você vai assumir a responsabilidade de delegar isso a ela. Tudo combinado. Agora, o normal, o mais comum, é que essa parte fica de responsabilidade do marido. E aí, se é você o responsável, e não tem problema nenhum nisso também, saiba que você, como administrador financeiro, tem que pensar no que é preciso resolver, nos gastos, na planilha que você vai fazer para você suprir tudo, para que tudo esteja pago, para que vocês possam fazer projetos. Eu sei que isso aí mexe com a nossa cabeça e é uma preocupação legítima. Mas coloque dentre as coisas o fato de que as mulheres têm alguns gastos que os homens não têm. E você, como marido, você gosta de ter a sua esposa linda, cheirosa, bem arrumada, bonitinha. Mas isso custa dinheiro. Então, tenha a sabedoria de, na sua administração financeira, se porventura sua esposa não contribui nessa área, provendo algum recurso, separa um recurso para ela gastar com ela. Você vai ter uma esposa feliz, que não vai ficar preocupada se pode ou não pode pedir você um dinheiro para aquela coisa que você não vai pensar, mas que é do universo feminino. E a sua esposa vai estar se sentindo cuidada por você, amada por você. É uma responsabilidade que você pode e deve assumir, e ela vai se sentir amada com isso. Não precisaria de existir uma demanda que surgiu, porque quando os homens foram para a Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas para o mercado de trabalho pela ausência de homens que estavam na guerra. E assim nasce um dos movimentos, o segundo movimento
a segunda onda do movimento feminista, motivada principalmente por esse pós-Segunda Guerra Mundial. As mulheres saíram para trabalhar e entenderam que não tinha que ficar mendigando para o marido o dinheiro para comprar um mods. Porque, gente, é realidade, tá? Tem mulher que tem que ficar mendigando para o marido dinheiro para o absorvente. Ela está cuidando dos filhos, ela está fazendo a economia doméstica, ela cuida da organização da casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ela não tem férias, ela não ganha 13º salário, ela é exposta à rotina massacrante de uma casa. O homem, quando lava o banheiro uma vez, ele fica vigiando todo mundo que entra lá. E ele fica com um interrogatório. Você vai fazer o quê aí dentro? A gente faz o serviço doméstico, é um faz, desmancha, faz, desmancha, faz, desmancha, faz, desmancha. Você arruma sabendo que vão sujar. Você lava aquela tampa do vaso sabendo que vai ter represália. É uma luta. E é um trabalho não reconhecido. Mas quando falta, aí todo mundo acorda. Então, marido, você não está fazendo favor para sua mulher, dando a ela uma mesada, se ela escolheu se distanciar um pouco do mercado de trabalho para se dedicar à educação dos seus filhos. O maior número de abusos sexuais que acontecem com crianças, muitas vezes é pela ausência da mãe. As crianças são abusadas na escola, as crianças são abusadas por cuidadores. Então, a gente não devia nem estar falando isso aqui, gente. Isso devia ser uma coisa óbvia. E era uma coisa óbvia lá nos marcos antigos. Mas com as novidades, esses marcos foram removidos. E tudo está flutuante. Então, mulheres se sentem exploradas e elas não querem depender do marido, porque mulher não é boba. Ela é inteligente, ela é capaz. Ela não quer se sentir dependente demasiadamente do marido. E os homens começam a se folgar nisso. Os caras chamam a menina para sair no primeiro dia e falam assim, vamos rachar a conta. Ou seja, isso mostra o que ele vai levar para o casamento dele. Ele não quer assumir nada. Ele não quer assumir o papel dele. Ele quer dividir. Agora, raramente você vê um homem que quer dividir o papel doméstico. Ele quer que rache a conta. Ele quer que ela participe na conta. Mas ele não quer lavar o banheiro, cuidar dos meninos, trocar a fralda. Ele não quer. Vamos repensar isso aí, gente. Porque quando o apóstolo Paulo instrui os homens a amar a esposa como Cristo ama a igreja, como é que Jesus faz com a gente como igreja? Jesus te explora? Jesus te explora? Jesus arranca seu sangue? Jesus te estupra? Te abandona? Te violenta? Te menospreza com a palavra? O prumo é o Senhor. As mulheres, uma maneira de respeitar, lá em Efésios 5:33, está encerrando o capítulo e fala assim, portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. É tão interessante, gente, que quando o apóstolo Paulo ele coloca esses marcos do amor e do respeito, a gente vê claramente o que é mais necessário no nosso relacionamento. As mulheres, elas precisam, essencialmente, se sentir amadas. Mulheres precisam se sentir amadas. Tinha uma música lá dos anos 80, da Rosemary, eu acho, gente, não sou velha, eu sou vintage. Que ela cantava uma coisa mais ou menos assim, como joia rara, que precisa ser lapidada, sou uma mulher, preciso ser amada. Uma coisa mais ou menos assim. A mulher, ela tem essa necessidade de ser apreciada. A mulher tem essa necessidade de se sentir apreciada, valorizada. Nossa, meu bem, você está bonita. Nossa, meu bem, quando você cozinha, que comida boa. Ah, meu bem, quando você chega em casa, tudo muda. Meu bem, ela quer ser ajudada, compreendida, acolhida, amada. E o homem, gente, essencialmente, ele tem a necessidade de se sentir respeitado. Você pode falar com um cara 500, nossa, meu bem, você está lindo. Ah, obrigado. Ele gosta de ser elogiado. Ah, obrigado. Não, meu bem, que bom que você fez isso. Bacana, obrigado por ter trocado gás. Ah, obrigado, obrigado.
Mas não adianta você falar isso tudo se você chega para ele e fala assim, ah, aqui, ó, fala com o menino. Pergunta pro seu pai, não, seu pai não sabe de nada, não, eu que vou dar a ordem aqui. O homem, ele tem que se sentir respeitado. Ele não tolera uma mulher que passa em cima dele. Ele vai aguentando, gente. Se o seu marido está caladinho, cuidado. Porque quando o homem cala a boca, o negócio está perigoso. Você abusa, você fala, você expõe, você fala mal dele na frente das amigas. Ah, fulano! Gente, quando eu vejo uma mulher tola, zombando do marido dela, na frente dos amigos, de outros casais, a vontade que eu tenho é de pegar ela e esfregar a cara dela no muro de chapisco. Vocês veem que eu preciso, né? Muito de Jesus na minha vida. Porque a minha vontade é essa. Só doida, tola. Deixa eu te falar uma coisa. Você não expõe a fraqueza do seu marido, você não conta os defeitos dele para os amigos como se isso fosse uma coisa legal. Você não desfaz do trabalho dele. Você não... Gente, e uma das maneiras da mulher fazer isso é pela palavra. Nós temos muitas palavras, mas as palavras que temos não é para desvalorizar, não é para menosprezar. E a gente faz isso. A gente usa as palavras para desrespeitar. Então, vamos começar por aí. Como que eu posso respeitar o meu marido, Helena? Não grite com seu marido ou diga palavras depreciativas ou ofensivas sobre ele. Nem para ele, nem para ninguém. Nós somos adultos. A gente pode comunicar a nossa frustração de uma maneira educada, gentil. Se você vai comunicar a sua frustração para o seu chefe, você repensa, você escolhe as palavras, mas quando você vai falar com o seu marido, o chefe a gente não escolhe, mas o marido a gente escolhe. Então, cuida bem desse aí. Olha bem para ele aí. Agora vai. Respeita esse homem. Primeira coisa, quando a gente começa a gritar um com o outro, isso já é uma maneira de desacato. Vou voltar no exemplo do guarda. Se você grita com o guarda, você é preso por desacato à autoridade. Por quê? Porque a gritaria ofende. Então, não grite com seu marido. Não grite com seu marido. Vou repetir. Não grite com seu marido. E não diga a ele palavras depreciativas. Lá em Efésios 4:29, a instrução é bíblica. Vamos na raiz. A gente fala que é crente, vamos deixar de ser crente só de nome. A maior causa de divórcio é falta de cristianismo. Porque se todo mundo fosse crente, dentro de cá, crente mesmo, não é crente Nutella não, que vem só no culto de domingo, acha legal os louvor, mas não quer morrer para si mesmo. É crente raiz. Crente que está virando Jesus a cada dia. Está ficando com o cheiro de Jesus, parecido com Jesus, está sendo forjado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Então, mulher, a forma mais eficaz de você respeitar o seu marido, não grite com seu marido e não lance contra ele palavras depreciativas ou ofensivas. Glória a Deus. Na hora que a Helena estiver falando, vocês podem dar um glória a Deus, um fala, Senhor, também. Tá bom, segundo ponto, como é que a gente pode amar a nossa esposa? Promovendo-a e incentivando-a. E como é que eu faço isso? Primeiro, seja o melhor amigo dela. Existem muitos casais que experimentam um declínio no relacionamento, a frustração e às vezes até a dissolução do casamento. Por quê? Porque deixam de cultivar a amizade. Na época de namoro, a gente queria saber tudo um do outro.
O que o outro gosta, o que o outro pensa, quais os objetivos, quais os sonhos, quais os ideais, quais os planos, o que você quer fazer daqui 30 anos. Aí depois que casa, vem a rotina, vem as dificuldades, vem o cotidiano, vem os filhos, as responsabilidades, e a gente deixa de viver a amizade entre os dois, deixa de compartilhar, começa a compartilhar só as dificuldades, os problemas, as responsabilidades. Não, continuem incentivando a amizade entre vocês, porque como que você vai promover ou incentivar a sua esposa se você não a conhece? E a amizade, ela é o caminho mais tranquilo para a gente se conhecer um ao outro. Foi por isso que você, espero pelo menos, né? Foi por ter uma amizade mais desenvolvida com a sua esposa, e você, mulher, com o seu marido, é que vocês chegaram a dizer, é com ela que eu quero viver o resto da minha vida, com ele que eu quero passar o resto da minha vida. E aí, depois que casa e vai passar a vida inteira um com o outro, para de desenvolver a amizade? Não vai dar certo. Então, você tem que conhecer a sua esposa para promovê-la, para incentivá-la. E para conhecer a amizade tem que estar sempre dando fruto, sempre sendo cultivada e recultivada. Gaste tempo com ela. Eu sei que nós homens temos mais dificuldade para conversar, para ouvir, mas se você ama a sua esposa, você vai se entregar por ela, separe tempo para ouvi-la, separe tempo para conversar com ela. Isso é crucial para você entendê-la. Às vezes a gente não entende a nossa esposa imediatamente, né? Tem certas questões que elas querem que a gente descubra, como se tivéssemos bola de cristal. Meninas, não temos bola de cristal. Então, às vezes você está querendo dizer não, mas fala assim, não sei, eu acho. Às vezes você está querendo dizer sim e fala assim, pode ser, quem sabe. Pensando assim, ele vai sacar que eu estou querendo e vai me fazer uma surpresa. Ele não vai, porque ele não entende. Ajude o seu marido e seja objetiva, seja clara e explícita. Mas para isso você tem que ouvir. Você tem que prestar atenção. Para você ir discernindo, entendendo o vocabulário feminino. Leva tempo, gente. Mas se a gente tiver disposição, a gente consegue entender. E aí a gente consegue promovê-la, incentivá-la, fazer uma surpresa, trazer um presente fora de data comemorativa. Leva tempo, mas a gente consegue chegar lá. Não compare a sua mulher com outra. A sua mulher é que é linda. A sua mulher é que é cheirosa. A comida da sua mulher é que é gostosa. O jeito que ela arruma a casa é que é o seu preferido. Se a outra apareceu mais magra, mais loura, mais bem vestida, você vai ficar calado e deixar o marido da outra elogiar. Não compare a sua esposa com outra, foi ela que você escolheu. E se você não observe, não destaca as qualidades que ela tem e as vezes que ela acerta, você não vai promovê-la, ela não vai ter interesse mais em se arrumar para você. Então, fale bem e elogie a sua mulher. Para isso, você tem que observá-la. Tem que ficar de olho. Tem que acompanhar. Amém? Amém. Promove sua esposa aí, incentiva ela. Não tenha segredos com ela. Isso também passa pela parte financeira, que nós já falamos um pouquinho, mas dá para complementar. Às vezes, nós causamos um problema seríssimo no casamento, porque a gente pensa assim, eu quero privar minha esposa de ter preocupação, então não vou dizer para ela que nós estamos numa fase ruim financeiramente, que ela vai ficar preocupada. Você está criando um baita de um problema, porque se ela não sabe que a situação está difícil e precisa dar uma freada, ela vai se comportar como se estivesse tudo ok. Não vai preocupar com a fatura do cartão de crédito. Mas você não me disse que estávamos com dificuldade financeira? E a dificuldade financeira ela pode aparecer para qualquer pessoa. É uma coisa que acontece com todo mundo. Um dia você está bem, lá na frente você passa um aperto. Deixa a sua esposa ciente da situação financeira de vocês.
Porque se ela sabe, ela não apenas vai cooperar contigo, reduzindo os gastos, economizando para que sobre mais, mas orando, incentivando, apontando soluções, às vezes sendo solução por um período. Para isso você tem que conversar com ela, não pode ter segredos. Eu estou falando da área financeira, mas não tenha segredos com a sua esposa acerca daquilo que você sente. Você está sendo tentado na sua área de convivência, por qualquer circunstância? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir para a sua esposa, porque ela é a pessoa que mais pode te ajudar. E aí, esposas, não se escandalizem. Jesus foi tentado, seu marido não vai ser? Nós homens somos visuais. Você quer maior possibilidade de tentação para um homem hoje em dia? Liga a TV, pega o celular, abre uma revista, anda na rua, você é tentado. Eu não estou aqui justificando picaretagem masculina, não. Eu estou dizendo que se seu marido teve a capacidade de chegar para você e abrir o coração dizendo que está sendo tentado numa determinada área, você pode empurrá-lo para o problema ou pode ajudar a superar. Depende da sabedoria que você desenvolveu. Então, seja uma mulher sábia, fácil de lidar, porque o seu marido vai conseguir abrir com você até para dizer que está sendo tentado. E vocês juntos vão sair disso daí. Amém? Amém. E por fim, elogie e diga que você a ama. Seja grato pelo que a sua esposa faz. Agradeça. Às vezes você reclama que a batatinha ficou salgada no almoço de domingo, mas quando ela faz aquela macarronada maravilhosa, bem temperada, que você lambe os beijos, você não fala nada. Elogia. Meu bem, ficou maravilhoso. Meu bem, hoje você acertou na maquiagem. Meu bem, a casa está cheirosa. Meu bem, os meninos hoje estão ótimos. O que você fez? Meu bem, obrigado porque o senhor orou por mim. Seja grato. Elogie sua esposa. Deixe bilhetes para ela. Liga para ela durante o dia para lembrá-la que você a ama e que ela faz falta, que você está com saudade. Promova e incentiva a sua esposa. O segundo passo para você respeitar o seu marido, mulher: não trate com desdém o esforço do seu esposo. Recentemente eu soube de uma história muito triste de uma mulher que estava insistindo muito com o marido para que eles tirassem férias. Ela estava cansada, estressada, o marido trabalhando muito, mas, claro, eles estavam lá numa fase com seus desafios financeiros. Esse homem se esforçou, se desdobrou e levou a esposa para uma semana numa praia aqui no Brasil. E essa esposa foi, ele fez todo o esforço para atender o pedido dela. E, quando chegaram na praia, ela já estava lá no segundo dia, eles estavam no segundo dia de praia, só os dois. Ela abriu as redes sociais e viu que a amiga estava numa viagem de férias internacional. Ela vira para o marido e fala assim: mas esse seu salário de fome é isso que dá. Olha onde que a fulana está passando férias. E olha onde que a gente está. O que aconteceu? Divórcio. Certamente, nossa, Helena, mas ele divorciou por causa disso? Certamente, gente, que não foi só por causa disso. O que essa mulher foi falando para fazer esse homem se sentir tão para baixo, a ponto de ele não aguentar mais e falar: eu não quero continuar casado com essa bruaca. Vai casar com outro homem, então? Quer dizer, ele estava se desdobrando. E muitos dos nossos maridos... Olha, que não fala mal do seu marido, não, porque você que escolheu ele para casar. Teve alguém que casou obrigado? Arma na cabeça? Se teve, foi um homem, né? Normalmente, quando casa com uma arma na cabeça, é um homem que casou. Nós escolhemos o nosso cônjuge. No Brasil, não tem essa história do pai e da mãe escolher. Você escolheu o seu cônjuge. Então, chupa essa manga aí. Faz dar certo. Você escolheu, agora vamos embora. Vamos fazer o que está ruim, vamos fazer ficar bom. Então, uma das maneiras de você fazer isso é não depreciando o esforço do outro. E aí entra o que o João Lúcio falou de comparação, porque mulheres também comparam. Mas o João Lúcio da Helena abre a porta para ela entrar no carro. Ele não abre a porta, mas ele ajuda você a lavar a louça.
Para de colocar o foco naquilo que o seu marido não faz. Começa a colocar o foco naquilo que ele faz. Em quem ele já é, nas qualidades que ele tem. Eu me lembro que minha mãe uma vez chegou lá em casa. A minha mãe, ela não reclama. Minha mãe é muito difícil de reclamar de alguma coisa. Ela tem uma cabeça muito boa, ela é muito para cima, muito alegre. E um dia a mamãe chegou lá em casa e eu vi no semblante dela que a coisa não estava boa. E ela começou a falar mal do meu pai. Eu disse, ixi, brigou com o papai. E ela começou, seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquilo outro, seu pai aquilo outro. E eu ia interferir, o Espírito Santo calada, escuta, ela só quer falar. Não pode falar para qualquer pessoa, vai falar para a filha dela. Então, cala a boca, fica caladinha aí. Não é a pastora, sai de cena, pastora, você é filha. Aí eu calei minha boquinha e minha mãe falou. Quando ela lavou a alma toda, aí o Espírito Santo me falou, agora pode falar, vai falar o que eu mandar. E eu falei com ela assim, ô mãe, a senhora lembra aquele dia que nós fomos ver o papai? Que nós duas fomos no boteco buscar o papai, que ele estava chapado? Ela olhou para mim assim, tá doida, Leninha? Não, aquele dia, mãe, papai bebeu todas, chapou, ficou escornado lá no chão. Aí os amigos vieram trazer a notícia, a gente foi lá, eu fui ajudar a senhora. Leninha, isso nunca aconteceu. Eu falei assim, põe o foco nisso aí, mãe. A senhora nunca foi buscar o papai embriagado no boteco. A senhora nunca... E aí, Deus foi me dando uma lista de coisas, porque eu sabia das dificuldades do meu pai. E aí eu comecei a trazer a memória da mamãe, o que podia dar esperança para ela. Papai, mãe, papai não é um preguiçoso, papai é um homem trabalhador. Papai, eu nunca vi papai falhando de serviço, já vi ele doente no trabalhar. E eu comecei... Aí ela falou assim, Leninha, é mesmo, Leninha, seu pai é maravilhoso. Então traz a memória o que te pode dar esperança, minha linda. Começa a pôr sua lente de aumento nas qualidades que esse homem tem. Ele deve ter algumas, você escolheu ele para casar. Então potencializa isso aí, fala isso aí, elogia isso aí, tá bom? Não deprecie, não fale mal, não trate com desdém o esforço do seu esposo. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo... Gente, por que as cartas de Paulo são tão preciosas para nós? Porque elas nos mostram a maneira de nós nos relacionarmos. E se a gente aprende a se relacionar na irmandade, a gente também aprende a se relacionar em casa. A gente não é transformado só na igreja, não. A gente é crente. A prova de fogo do nosso cristianismo é em casa. Com quem mora debaixo do mesmo teto e assiste a gente nos nossos piores momentos. Se você for crente em casa, você vai ser crente em qualquer lugar. Vai por mim. E ele está falando aos Tessalonicenses assim, agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Ele estava falando no trato da igreja, lidando com seus líderes, né? Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E eu acho que isso cabe muito bem também, porque o marido, ele também ocupa uma posição sacerdotal no nosso lar. Então, que esse mesmo ensinamento de Paulo aos Tessalonicenses seja bom moderador, que você considere e observe e reconheça o trabalho do seu marido na sua família. Amém. Você também pode João, demonstrar... os 100 minutos vai vencer. Vamos logo, João. Vamos lá. Você vai demonstrar amor pela sua esposa, exercendo o seu sacerdócio no seu lar. Seja o sacerdote do seu lar. Orem juntos. Chame a sua esposa para orar. Ah, João, mas isso aí, as mulheres são muito mais inclinadas à intercessão do que os homens. Tudo bem, pode até ser, mas a responsabilidade não deixa de ser sua. Comece atendendo ao chamado dela. Vá, ore com ela. Mas depois comece a tomar a iniciativa. Chame-a para orar. Ore por ela, mas ore com ela. Pelas questões que são relativas ao casamento, à vida de vocês, à família de vocês. Façam cultos a Deus em casa. Isso não vai substituir a comunhão na igreja, mas tenha momentos em família, com a família, em que vocês vão estar cultuando ao Senhor, independentemente de compromissos
dentro da igreja. Faça do seu lar um ambiente que se cultua a Deus também. Invista no seu crescimento espiritual. Quando você cuida do seu relacionamento com Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você cuida da sua leitura bíblica diária, do seu tempo de oração, do seu tempo de adoração, do seu crescimento espiritual, você está abençoando a sua esposa. Porque se você não se aproxima do Senhor, você não vai melhorar. E a maior demonstração que o homem pode dar de amor pela esposa é ser alguém devotado ao Senhor em primeiro lugar. Isso é bíblico, a palavra diz que o Senhor tem que ser o primeiro. O primeiro, antes da nossa própria família, vem o Senhor. E a gente gosta de fazer uma representação que é assim, se os dois, libera uma mão aí, só uma. Se os dois se amam e estão em duas extremidades, e o Senhor está na terceira extremidade, quanto mais cada um dos dois se aproximar do Senhor, mais eles se aproximam um do outro. É um triângulo isósceles, eu não podia deixar de colocar matemática aqui no assunto. E peça perdão. Exercer o sacerdócio muitas vezes é reconhecer suas falhas, reconhecer o seu erro. Não apenas para a sua esposa, mas para os seus filhos. Nós não somos perfeitos. E reconhecer a nossa imperfeição é algo que vai trazer crescimento para quem está com você. As pessoas com as quais você lida, quando veem você pedindo perdão por uma falha que você reconhece, elas se sentem amadas, respeitadas, consideradas. Ele errou, mas ele reconheceu, está voltando atrás, está corrigindo o seu erro. Então, isso tem um efeito extraordinário quando você pede perdão à sua esposa, perdão aos seus filhos. E a gente tem que ter uma extrema consciência para assumir diante de quem a gente mais ama, mas está sob a nossa liderança, que a gente falhou. Porque a gente pensa assim, eu não posso parecer que sou fraco, eu não posso parecer que eu falhei, eu não posso parecer vulnerável, eu não posso parecer que eu não dei conta disso. E aí a gente quer dar uma de super crente, super poderoso, e nós não somos. Então reconheça suas falhas quando elas acontecerem, peça perdão para sua esposa, peça perdão para os seus filhos. Eles vão se sentir amados quando você fizer isso. E você vai crescer. A terceira maneira de você, mulher, respeitar o seu marido. Escute-o genuinamente e domine a ira. Hoje nós vivemos um tempo em que você não escuta. Você monta o argumento para rebater a fala do outro. Enquanto você está ouvindo, você já está construindo um argumento para provar que está certo. Isso não é uma ouvidoria genuína. Para você ouvir o outro, você precisa se desarmar. Põe as armas na mesa, escuta e tenta se colocar na posição dele. Porque ele pode até estar errado. Mas se ele está argumentando, é porque em algum momento ele pensa que está certo. Então, tenta entender o que ele pensou, o que ele sentiu, ou como chegou a sua comunicação nele, que fez ele agir de uma determinada forma que te ofendeu, por exemplo. E a gente não consegue fazer isso se a gente está com armas em punho, ou montando argumentos. Aí fica aquele lenga-lenga. Um tem uma visão, eu estou certo, o outro tem outra visão, eu estou certo, e os dois ficam se degladiando. Não, a culpa é sua, não, a culpa é minha, não ouviu. Porque, gente, muitas coisas erradas são feitas, não é porque os dois tiveram intenção de errar, não. Mas é porque houve uma falha na comunicação, uma falha no entendimento de alguma coisa. Alguma coisa foi dita de uma maneira errada e provocou uma reação ainda pior. E você consegue perceber isso quando você depõe armas e escuta. Escuta genuinamente, para compreender o que levou o outro
a tomar uma decisão equivocada, ou que levou o outro a acreditar em alguma coisa equivocadamente. Mas para você argumentar, ou até pedir perdão e reconhecer o seu erro, ou propor uma outra maneira de se comunicar, a fim de evitar a reincidência do problema, é preciso ouvir. Se nós soubéssemos ouvir, muitos suicídios seriam evitados. A gente não pratica a ouvidoria. A gente quer falar, quer dar nossa opinião, nós somos todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. E a gente não precisa ter. A gente não precisa ter razão toda hora, não, gente. Tem hora que você tem que só acolher a falta do outro, a carência do outro, às vezes a imaturidade do outro. Tenta entender, acolhe. Não dá para você argumentar sobre física quântica com uma criança de 3 anos. Então, o que você faz? Você agacha e tenta entrar no universo dessa criança para você comunicar e ensinar ela da melhor maneira possível. Se você é um pai ou uma mãe saudável, é isso que você vai fazer. Você vai tentar incluir o seu filho. E nós precisamos transferir isso para os nossos relacionamentos adultos. Ao invés da gente ficar duelando. Eu gosto da comparação do pastor Josué Gonçalves, que o casamento é um jogo de frescobol. Não é um jogo de tênis. Você não está querendo derrubar o outro. Você está querendo manter a bola flutuando o máximo de tempo possível. E os dois se alegram com isso. Olha, quanto tempo e a bola não cai. E quanto mais a bola não cai, mais a gente se diverte. É para ser frescobol, gente. Não é para ser um jogo de tênis. Então, escute genuinamente. E domine a ira. Domine a ira. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você ficar indignado, irar, gritar, falar bobagem. Palavras são como penas jogadas ao vento. Não dá para recolher todas. Está com raiva? Cala a boca. Melhor você pôr um esparadrapo na boca. Ou sair sem ler seu documento. Daqui a pouco eu volto, meu bem. Vai afogar suas palavras primeiro. É melhor você sair um pouco e falar, meu bem, eu não estou tendo estrutura para conversar sobre isso agora. Eu não quero te ferir. Me dá um tempinho, daqui a pouco eu volto e a gente conversa. É melhor você fazer isso do que falar coisas que você vai se arrepender para o resto da sua vida. Um papel amassado nunca mais volta a ser liso. E para respaldar isso, a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Amém. De que outra forma você, marido, pode amar a sua esposa? Protegendo-a e cuidando-a. Olha, as mulheres, por mais fortes que sejam, que pareçam e que queiram ser, e elas podem ser muito fortes, existe muita força no feminino, todas elas têm uma necessidade de se sentirem protegidas e cuidadas. Abre parênteses, inclusive sexualmente. Eu sei que a Ariane vai falar mais sobre isso amanhã, mas tem muito homem, muito marido, que depois do ato sexual, do namoro, por ocasião do funcionalismo do corpo masculino, relaxa, vira para o lado e dorme até roncar. E não oferece a proteção, o aconchego de que elas precisam. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o sexo começa muito antes do momento em si, não já? Maridos, já ouviram falar? Só as mulheres me responderam. Sim mesmo. Começa antes. Não adianta você levantar, não dá nem um oi, não fala nada, não dá um clima de romance e no final do dia você chega cansado, vamos lá, meu bem. Não, não vai rolar. Então, é possível que você tenha ouvido isso. O sexo começa na hora que acorda. Mas deixa eu te falar, ele também não termina na hora que termina, não. Depois do clímax, oferece o seu peito para ela se aconchegar. Amém? Isso traz proteção, traz cuidado e vai trazer nela uma vontade de sempre repetir. Aleluia? Aleluia!
Amém. Então, protege, cuida. E a mulher precisa se sentir protegida. E nós, homens, nós somos fisicamente mais fortes. Se você grita com ela, se você não sabe falar, se você se exalta, se você se irrita, e se você demonstra isso, você acha que ela vai se sentir protegida? Um ato de violência masculina, ele pode ferir muito mais gravemente a mulher. Então, ela não vai se sentir protegida se você eleva a sua voz para conversar com ela. Se você está nervoso, está irritado, respira fundo, e talvez não seja o momento de conversar. Mas não faça isso, porque você vai retirar dela a proteção que você tem que oferecer. Ela não vai se sentir cuidada. Não compartilhe a sua intimidade com a sua esposa com outra pessoa. Proteja a sua esposa. A intimidade do casal é para o casal. Se vocês estão enfrentando algum tipo de dificuldade, tudo bem, existem profissionais, existem pessoas que vão poder te ajudar, mas os seus amigos não são pessoas com as quais você vai compartilhar a intimidade da sua esposa. Você vai estar deixando-a desprotegida. Seja gentil e carinhoso. Abra a porta do carro para ela sentar, para ela descer. Coloque ela na parte mais protegida da calçada quando vocês estiverem andando juntos. Ela senta na janela se vocês forem voar de avião e você no corredor ou no meio. Ela sempre no lugar mais privilegiado. Dê a mão para ela descer a escada. Nós temos marido muçulmano aqui? Que marido muçulmano que anda andando na frente, deixa a mulher para trás, gente. Vocês são crentes. Então seja gentil e carinhoso. As mulheres, olha, apesar de hoje em dia a gente ouvir coisas diferentes, estranhas, no fundo, elas gostam de serem cortejadas, de receberem gentileza, de serem cuidadas. Dê a mão, ande de mão dada, proteja, ok? Tem atitudes específicas que vão demonstrar que você se preocupa com o bem-estar dela e cuida dela. Seja gentil e carinhoso. E separe tempo de qualidade com a sua esposa. Você tem tempo para o futebol, você tem tempo para o jornal, tem tempo para discutir política nas redes sociais, tem tempo para ir na igreja, tem tempo para o ministério, tem tempo para ficar com os filhos, não tem tempo para a sua esposa? Separa um tempo para a sua esposa, vai passear. Não deixe de ter a sexta-feira da paixão toda semana. Que seja 2 horas, que seja um dia na semana, que seja um momento assim, você não está com muita grana, tudo bem, vamos ali comer um cachorro quente, mas só nós dois. Eu te trago uma flor. Quando você tiver com um pouco mais de condição, você traz um anel. Enfim, promova situações em que vocês vão ter tempo para vocês dois. Leve-a para passear. Não dá para ir em Paris, não, leva ali em Cabo Frio, leva, qual que é o lugar aqui? Vai para Jericoacoara, não tem problema. Depois, mais na frente, eu consigo pagar uma viagem para Israel, nós dois juntos. Mas não deixe de fazer, porque a grana está curta. E não vem com essa desculpa de que eu não tenho tempo. Porque essa é uma desculpa mais comum do que a falta de grana, hoje em dia. Não tem tempo para isso mais não. Olha, tudo que é prioridade na sua vida, para isso você arruma tempo. Então, sua esposa é prioridade? Arruma tempo para ficar com ela. O quarto ponto, gente, quarto e penúltimo ponto. Não minta para o seu marido. Gente, parece óbvio, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Próximo mais próximo está do seu lado. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, quando você fala mentira, você está dando um tiro no próprio pé. Você não quer apresentar o diabo como o sogro do seu marido. Ele é o pai da mentira. Gente, aí você pensa, não, mas eu não minto para o meu marido. Eu só roubo a carteira dele. Gente, o que tem de mulher que rouba o marido? Helena, mas o que é dele é meu. Não, querida, não faça isso.
Meu bem, estou pegando aqui na sua carteira, tá? 50 reais aqui, ó. Meu bem, estou pegando 100 reais aqui na sua carteira. Mas não tire. Tem estratégia na internet falando, você quer comprar uma roupa para o seu marido não te encher a paciência, coloca no saco de mercado. Pega a roupa da Zara, coloca na sacolinha do mercado, que ele não vai nem saber que você comprou roupa da Zara. Gente, isso é associação com cão. Não minta para o seu marido. Não minta. Joga limpo, seja honesta, fecha a brecha. Parece uma bobagem, mas eu volto a dizer, gente, o diabo só precisa de uma brechinha. Ele só precisa de uma brechinha. Diz que tinha um leilão das ferramentas de Satanás. E aí tinha o martelo, tinha um tanto de ferramenta, a serra e tudo baratinho. Mas aí tinha uma cunha, que é um prego grandão, né, vamos dizer assim. E era uma fortuna a cunha. Mas por que, Satanás, que a cunha é o mais caro? Porque é com ela que eu mais trabalho. Eu só preciso de uma brechinha. E ele mete a cunha e abre um buracão. Então, fecha as portas. Se você está mentindo para o seu marido, não sai daqui hoje sem consertar com ele. Ele deve saber as contas, com o que você está gastando o seu dinheiro. Não oculte dinheiro. Não, gente, vamos crescer, vamos fechar as portas, né? Porque não dá para você jantar com Deus e tomar café com o diabo. Não dá para você ter a bênção de Deus na sua casa se você está trabalhando em conluio com o pai da mentira. Amém. O meu quinto ponto está baseado em João 13, quando o Senhor reuniu os discípulos para a última ceia. E antes ele tomou uma bacia e lavou os pés aos discípulos. E ali, naquela ocasião, ele disse assim, vocês estão vendo? Vocês me chamam de Senhor e Mestre? E eu sou de verdade, estou aqui lavando os seus pés. E quando ele começou a fazer isso, Pedro logo falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. E ele disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ele estava demonstrando ali, eu sou o Senhor, como vocês mesmos disseram, e como eu estou fazendo, fazei vós uns aos outros. Ou seja, naquele momento que era o momento final do Senhor, e quando nós sabemos que estamos encerrando um ciclo, ou terminando algum processo, a gente quer deixar uma última palavra, que seja um marco, o legado, a gente enfatiza o que é mais importante. E Jesus enfatizou ali, o mais importante é servir. Eu estou aqui como o menor servindo vocês. Façam dessa mesma forma. Então, você pode amar a sua esposa quando você exerce uma liderança gentil sobre ela. Você é líder sobre sua esposa. A palavra diz que o homem é o cabeça da mulher. Então, você exerce uma liderança sobre ela. Tenha o modelo de Jesus de liderança para você executar. Sirva. Foi isso que Jesus disse nessa experiência do lava-pés. E quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai me servir, o Senhor não vai me lavar os pés, eu tenho que te lavar os pés, Pedro falou assim, então lava tudo. Ele falou assim, não, eu não preciso fazer do jeito que você quer, eu só preciso te lavar os pés. O que Jesus estava dizendo? Quando a gente serve, quando nós somos líderes que servem, servir não é fazer o que o outro quer. Servir não é fazer servir a sua esposa, como Jesus ensinou, não é fazer todas as vontades dela, mas é fazer de tudo para prover aquilo que ela precisa. Pedro precisava apenas que fossem lavados os seus pés, e Jesus não se furtou a isso, mas disse, vou te lavar só os pés, porque vocês não precisam de outra coisa. Então, o líder, segundo o modelo de Jesus, é aquele que serve, mas serve provendo aquilo que o outro precisa, e não mimando, dando tudo que o outro quer na mão. Outra coisa importante, você como líder, você tem que conhecer a sua esposa e promover, identificando as habilidades que ela tem. E de acordo com essa identificação, delegue. Demonstre que você acredita no potencial que ela tem, que você conhece e vai delegar isso a ela porque você acredita e a promove. Você exerce a sua liderança quando você identifica as habilidades e as qualidades da sua esposa e delega a ela as funções que estão de acordo com essas habilidades. E por último, ouça a sua esposa.
O bom líder é aquele que consegue perceber aquilo que os seus liderados estão percebendo em áreas que você não tem a condição para isso. E nós, maridos, às vezes a gente erra feio, porque a gente não escuta a esposa, que foi colocada por Deus para nos dar direcionamento em várias áreas. Nós, homens, nós somos focados. Nós temos uma facilidade grande de estabelecer um alvo, estabelecer um objetivo e perseguir. E vamos lá, e ninguém para a gente. Eu estou focado, eu vou ali, e esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Essa é uma qualidade masculina. Mas por causa disso, muitas vezes a gente não percebe as questões que estão laterais, os detalhes passam desapercebidos. Essa é uma habilidade muito mais feminina. Então, as esposas, as mulheres, elas têm uma capacidade de perceber as circunstâncias ao redor que passam batido para nós, porque nós estamos ali focados. E se você não sabe ouvir a esposa, às vezes você toma uma decisão baseado apenas num foco, numa maneira de enxergar, e não perceber um perigo que estava ali ao derredor, e elas percebem. Então você tem que saber ouvi-las, porque isso vai fazer você ajustar a sua rota e alcançar o alvo. Essa é uma liderança no modelo de Jesus, e quando a gente consegue exercer desta maneira, isso representa para a esposa ser amada como Cristo ama a igreja. E seguramente vocês vão descobrir muita novidade juntos nessa jornada. Glória a Deus. E para encerrar, gente, o quinto ponto, o quinto passo para você, mulher, respeitar o seu marido. Seja fiel a ele. Seja fiel. Hoje nós temos em voga a infidelidade como uma opção. Uma escapadela. Não precisa de saber. Infelizmente, as mulheres estão se igualando aos homens, sim, mas naquilo que eles tinham de pior. As mulheres hoje estão traindo tanto quanto os homens traem. Ou seja, aquilo que mais feriu a mulher está levando ela hoje a assumir o mesmo lugar. Você se aliançou com uma pessoa, então você não engana essa pessoa. Você pode ser tentada? Claro que sim. Mas você pode interromper um ciclo de tentação. Eu quero aproveitar essa oportunidade para reforçar o que o João disse aqui. As mulheres, elas são auditivas. A gente é muito mais levado por aquilo que a gente escuta, e os homens muito levados por aquilo que eles veem. E a gente ensina muito as mulheres que elas devem se trajar de uma forma respeitosa, para não despertar nos homens, para não tentar os homens. Hoje as mulheres literalmente falam, vou sair vestida para matar. E mata mesmo. Mas não se ensina aos homens que você não elogia as outras mulheres. Porque uma mulher pode ser levada à queda porque ela ouviu um elogio. Que é isso, Helena? Isso é um absurdo? Não, não é um absurdo. Não é um absurdo. Eu me lembro, há uns anos atrás, o Samuel, me dá licença, Samuel, eu vou te citar como exemplo. O Samuel, muito mais jovem, né? Ele era bem jovem e ele estava atribulado, porque ele falou assim, pedindo para mim e para a Norminha aconselhar ele, porque as mulheres chegavam nele. As mulheres aqui da igreja, né? Chegava nele, intimava ele e tal, e falava. Aí aconteceu uma situação meio dramática de uma mulher que era casada, estava casada há pouco tempo, e intimou o Samuel. E ele estava desesperado. Ele falou assim, pelo amor de Deus, vocês duas são minhas mães, vocês me ajudam aí. Como é que eu saio desse laço? Aí a gente pegou ele e falou assim, Samuel, para de ser tão carinhoso com a mulherada. Como assim? Você fica chamando coisa rica, minha linda. Aí ele falou assim, não, gente, mas são minhas irmãs. É isso aí. É isso aí. Você não precisa de tratar nenhuma mulher mal. Você vai chamar ela de irmã. Tem nada mais broxante do que você chamar uma mulher, ô irmã. Aí ele ficou assim, não, mas vocês estão sendo muito radical. Aí uma funcionária da Norminha, na época, estava lavando a vasilha assim. Aí falou assim, não estão sendo radical não, tá, Samuel? Porque você chega todo cheiroso, todo bonito, todo malhado, e fala assim, coisa rica, a gente fica derretida mesmo. Ele ficou escandalizado. Ele era muito jovem ainda, ele ficou escandalizado. Mas como assim?
Eu estou chamando você gentilmente. Na cabeça dele, ele estava sendo gentil. Mas no coração de uma mulher carente, gente, entendeu? Quando você fala coisa rica, ela já está no altar de vestido, noiva, véu, grinalda. Tem um psicólogo amigo meu que fala que mulher só podia assistir filme de romance depois dos 45 anos. Porque a gente fantasia. Então, homens, não elogiem outras mulheres, elogie a sua. E mulheres, não deem ouvido para os galanteadores. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: nossa, Helena, você está igualzinho, hein? Eu falei assim: meu marido também acha. Interrompa a conversa fiada. Interrompa a conversa fiada. Cortou o cabelo? Cortei para o meu marido. Eu gosto de me cuidar para o meu marido. Interrompa a conversa. Porque começa nessa conversinha. Você está bonita. Quando você pensa que não, você está arrumando para o outro cara te elogiar. E é assim que os adultérios acontecem. Seja fiel nas suas conversas. Seja fiel no conteúdo que você consome na internet. Seja fiel. Porque a Bíblia fala sobre a mulher imoral e você não vai querer ser contada com ela. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A sabedoria te livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Que você, minha linda, não seja contada com a mulher imoral, que você seja uma mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, a mulher leal ao homem da sua juventude, a mulher leal à sua aliança. Feche seus olhos, fique de pé. Pega a mão aí dessa pessoa que você escolheu para trilhar o caminho com ela. Feche seus olhos. E eu queria que você fizesse comigo um exercício simples hoje. De olhos fechados aí, de mão dada, ou abraçado com a sua esposa, com seu marido? Você consegue se lembrar do dia que vocês se conheceram? Como foi? Talvez você não consiga se lembrar porque, às vezes, cresceram juntos. Mas talvez você não consiga se lembrar o dia que se conheceram, mas se lembra o dia que deu aquele clique. Aquele dia que você olhou para esse homem, ou para essa mulher, e olhou de um jeito diferente. Talvez foi numa história muito doida, Jesus ainda não tinha entrado na vida, tudo aconteceu meio que de trás para frente. Mas não importa. Importa que começou e que agora Jesus está na história. Amém. E o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. E eu não acho que foi coincidência. Porque uma das primeiras atitudes de Deus em relação à humanidade foi unir um homem e uma mulher. Ele fundou a família. E ele continua financiando esse projeto. E os projetos de Deus sofrem violência e oposição. Tudo que é legítimo está sendo desconstruído. E caminhos alternativos para a felicidade, a pseudo-felicidade, estão sendo oferecidos. E em nome de ser feliz, muitos casamentos são quebrados, alianças desfeitas, filhos deixados à margem, num projeto fake de felicidade. Então volte ao início. Lembra do dia que tudo começou. Lembra do dia que vocês resolveram ficar juntos. Teve pedido de casamento. O dia que você olhou um para o outro e falou assim: eu não quero ir mais embora. Eu quero ir com você para casa. Traz a memória.
Traz a memória o que te dá esperança. Você consegue enumerar os motivos que fez você escolher essa pessoa? Ela é gentil, inteligente, doce, determinada, forte. Ele é protetor, cavalheiro, trabalhador, honesto, determinado. Traz a memória, tira a poeira. Tira a poeira do tesouro. E faz brilhar de novo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Um casamento feliz é uma construção, não é um acaso. E depende do empreendimento, do investimento dos dois. Não é para um ficar arrastando o outro. Para de esperar do outro. Construa você, começa agora a sua parte. Começa a semear o que você quer colher na vida do outro. Você quer receber gentileza? Seja gentil. Você quer receber palavras de encorajamento? Encoraje. Você quer receber respeito? Respeite. E Deus há de inclinar-se e restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Chame o Senhor para o seu casamento. Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente chama o arquiteto. A gente pode tentar fazer os puxadinhos, mas eles podem dar bastante problema. Chama quem entende. E deixa ele colocar o prumo. E derrubar algumas paredes que subiram tortas. E começar de novo. Senhor, nós te louvamos nessa noite bendita que o Senhor nos reuniu aqui pelo teu poder e graça. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece aqui cada casal, cada aliança que foi feita diante do Senhor. Uns vieram já quebrados, machucados. Outros se aliançaram no seu altar. Uns vieram como resultado de muitos outros relacionamentos. Outros vieram puros, virgens. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a disposição do coração de que o Senhor venha reinar nas nossas alianças. Reina sobre nós, Jesus. Que não sejamos cristãos nominais ou de camisetas estampadas, mas que a nossa fé em Jesus Cristo mude o nosso caráter dentro de casa primeiro. Que a gente seja uma bênção para o nosso cônjuge e para os nossos filhos primeiro. E que pela tua vontade o Senhor faça transbordar. O casamento hoje existe como uma sombra do grande casamento que aguardamos. Onde esse casamento aqui não vai ser mais necessário, porque todo gozo, toda alegria, todo prazer que nós desfrutamos em casamentos felizes aqui, serão apenas uma sombra daquilo que nós viveremos no encontro de Cristo e a igreja. Mas hoje, enquanto aguardamos esse grande casamento, que os nossos casamentos revelem esse amor de Cristo pela noiva e a fidelidade da noiva para com Cristo. Hoje, que vivamos hoje como a antecipação do que aguardamos, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um beijo na sua esposa aí, homem.